né? E Meu Deus, meu a Deus. gente acabou não Troca. citando, né? Troca! Jaylen Brown no Sixers. Esquece tudo que a gente falou. No Sixers! Esquece tudo que a gente falou do Dean Wade, sei lá. Meu Deus! Estamos ao vivo aqui. Eu falei com o Buras. Eu falei, Buras, vamos deixar o Celtics pro fim, porque pode sair a troca do Jaylen Brown. Não, não vai. Não. Só falei que você tava com muita expectativa, né? Pô, Duas eu escolhas de posso primeira já rodada falar? e duas escolhas de segunda rodada. E o E Paul o Paul George. George, pô, Que isso? eu achei que o Sixers saiu ganhando muito. Muito! Meu... Nossa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Tivemos um tempo aqui pra respirar, assimilar essa troca. Eu e o Buras estamos ao vivo aqui no momento que a troca aconteceu. Cara, eu acho uma troca desastrosa para o Boston Celtics. Desastrosa, porque... Beleza, duas escolhas de primeira rodada e duas escolhas de segunda rodada. A gente já chegou aqui à conclusão. Escolha de segunda rodada e nada, mesma coisa. Uma escolha de primeira rodada seria o mínimo para absorver esse contrato do Paul George. O contrato do Paul, ele jogou bem nos playoffs. Isso ninguém tira dele. E tanto que a minha primeira reação com ele jogando bem nos playoffs foi: é a hora de trocar ele. O valor dele nunca vai estar maior. Ele tem mais essa temporada e uma player option que ele vai exercer, porque é muito dinheiro. 56 milhões de dólares. É muito dinheiro. O contrato funciona um pelo outro. Eu acho que seria pelo menos uma escolha de primeira rodada para pro outro time absorver o Paul George. Tirar o contrato do Paul George da folha do Philadelphia 76ers. E aí o que você recebe pelo Jaylen Brown, MVP das finais, é uma escolha de primeira rodada e duas escolhas de segunda rodada? Eu acho um desastre pro Boston Celtics. E beleza, se o Paul George manter o nível dos playoffs, eu acho que ele consegue alguma da produção do Jaylen Brown e tal, mas ele não consegue. Ele é um cara que você tem que tomar muito cuidado ao longo da temporada regular pra não para não dar muitos minutos pra ele, pro corpo dele não explodir. E o Jaylen Brown é o oposto disso, é um cara que joga todo jogo. A situação em Boston devia estar muito ruim. Os Celtics deviam estar muito desesperados. O Jaylen Brown devia estar pressionando muito pra sair, porque essa troca é horrível. É horrível pro Boston Celtics. Buras, o que tá acontecendo aqui? Será que não tinha como salvar? Não tinha como o Boston Celtics colocar o Jaylen Brown, o Jason Tatum, o Joe Mazzulla, o Brad Stevens, todo mundo numa sala, vamos conversar isso aqui? Porque, assim, pra fazer isso aqui, eu prefiro manter o Jaylen Brown puta no meu time. Não, eu tô com você, assim, tinham saído informações que acho que o Brown não tinha pedido para ser trocado. Tinha saído essas informações aí. Mas, assim, com essa troca tão horrorosa, acho muito difícil que não houvesse, assim, um mal-estar absurdo no Boston Celtics. E, cara, a pior nota possível para o Celtics nessa troca, é a melhor nota possível para o Sixers, que na última temporada a gente criticou algumas movimentações deles, acho que eles compensaram a troca do McCain, que foi muito ruim agora, tipo, compensaram muito, porque, pô, o Jaylen Brown tem mais 3 anos de contrato, é o que você falou, MVP das finais, liderou o Celtics na última temporada para uma das melhores campanhas do leste, valia muito, muito mais, talvez não valesse o que estava saindo por aí que o Celtics pedia, que era assim, estava saindo que o Celtics estava pedindo basicamente tudo que a outra equipe tivesse. Mas, pô, valia muito mais do que duas escolhas de primeira rodada. E assim, não importa o ano que sejam essas escolhas, acho que isso ainda não saiu. Porque isso bota o Sixers num patamar de competir pelo título agora já. É o que você falou também. Escolhas de segunda rodada são nada. Hoje em dia, duas escolhas de segunda rodada e nada é a mesma coisa. Mas Paul George aí é um cara que, beleza, teve realmente os últimos playoffs dele foram bons, ele terminou a temporada em alta. Mas é um cara que já tá com 36 anos, que tem histórico de lesão, que nas últimas temporadas, acho que nos últimos 2 anos, jogou 37 na temporada passada e 41 na anterior. Então, não é um cara que dá para você confiar que ele vai estar em quadra para ajudar também. Então, assim, é uma piora muito grande no elenco. Não existe uma ótica em que você analise isso e pense que o Boston Celtics se deu bem.
Cara, eu tô em completo choque aqui. É difícil, porque aconteceu, a gente já tava no ar, né? Então a gente não teve tempo pra absorver, né? A gente tá aqui. Eu nunca achei que o Jaylen Brown ia render tão pouco ao Boston Celtics. Qual que é a pressa do Boston Celtics? Você acha que o Philadelphia 76ers não ofereceria essa troca em agosto? Exato. Não é, O Brad o Stevens cara tá com... ele não é contrato expirante, sabe? Você não tem que ter nenhuma pressa para trocar ele. Assim, o Brad Stevens tá com pressa pra fechar a off-season e sair de férias? É isso? Porque não faz sentido. Pra fazer essa troca, leva até setembro. Você nunca sabe o que vai acontecer, porque essa não é assim, não é uma oferta que, ó, é essa aqui ou então não vai estar mais disponível. Você acha que o 76ers não faria essa troca daqui a 2 meses? Estão perguntando aqui no chat se é troca nível Luka Doncic e Anthony Davis. Acho que nada é isso. A troca Luka Doncic pro Anthony Davis é o 10 na escala de pior troca. Essa troca é o quê? Aí, é 8,5, 9? Eu ia falar, no mínimo 8. No mínimo 8. Você tá trocando um cara que tá no auge. Assim, beleza, ele foi MVP das finais uns anos atrás. Mas esse foi o momento, assim, é o momento que ele tá mais em alta. Sim. Segundo time é o NBA, voto pra MVP. Meu Deus. Assim, outro... Vamos falar do lado do 76ers agora um pouco, né? Porque é uma troca excepcional pro Philadelphia 76ers. Pô, o Daryl Morey... Diga. Saiu quais são as escolhas aqui, né? Quais são? Uma escolha de primeira rodada de 2028 que pode ser convertida de uma primeira para um swap, que seja mais favorável para Boston. Sim. Primeira desprotegida de 2031 e segunda rodada de 2028 e de 2030. Pô, não conseguiram nem uma pick de 2033, que é o draft mais geracional da história, aparentemente. Aí fica complicado. A gente teve essa discussão, né, sobre o draft de 2033. O que tem que a gente não sabe, né, no draft de 2033. Ó, o Hoops Hype já atualizou o depth chart do Philadelphia 76ers com Jaylen Brown. Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, Dominic Ball, que é honesto, e Joel Embiid. É um baita... Pode ser o Dean Wade também, né? Pode ser o Dean Wade no lugar aqui do Dominic Barlow também. Se bem que eu acho que o Dean Wade é um pouco pequeno pra ser jogador da posição 4. Eles selecionaram o LeBron Pylon, que era um jogador que eu gostava no draft. Cara, assim, essa troca diz muito também sobre não dá mais pra você ter... O Celtics não queria ter 2 jogadores de Supermax, que é o Jason Tatum e o Jaylen Brown. E eu acho que dá pra discutir muito se é possível você ter 2 caras nesse elenco. Os Celtics foram campeões dessa forma, mas no último ano das regras antigas, né, da folha salarial, né, e você pode discutir isso. O Philadelphia 76ers eventualmente vai se desfazer do Embiid ou o contrato dele vai chegar ao fim. Você ter Tyrese Maxey, VJ Edgecombe por mais 3 anos no contrato de calouro ainda, o 76ers abre uma janela absurda. Absurda. Eu faria força pra tentar trazer o Drummond de volta. Eles contrataram o Ariel Hukport, né? Que é o Hukport, que era o pivô reserva do Philadelphia 76ers, do New York Knicks, campeão, né? Acho ele ok. Mas eu gosto muito desse time do Philadelphia 76ers. VJ Edgecombe e Jaylen Brown de alas, o Tyrese Maxey armando o jogo, o Phylon vindo do banco, e você tem a profundidade com o Dean Wade. É um time que eu acho que... É que eu posso estar sendo muito prisioneiro do momento agora, Buras. É o time mais perto do New York Knicks na Conferência Leste. Eu concordo plenamente. Só assim, não tô nem falando ainda do Joel Embiid. Só pensar em Maxey. O que vier do Embiid é bônus, né? Exato. Só pensar nesses 3, assim, pô, o Edgecombe fez uma temporada, um primeiro ano absurdo. Imagina o salto que ele pode dar nesse segundo ano. Maxey e Jaylen Brown, All-Stars consolidados. Assim, eu lembro que a gente fez uma live um tempo atrás que a gente falava sobre como o Sixers estava afundado na merda, basicamente. Por conta do contrato do Embiid e do Paul George, que a gente imaginava que eram introcáveis. Aparentemente, o do Paul George era trocável e ainda conseguiram trocar por um dos melhores jogadores da NBA e pagando nada.
Eu acho que o Sixers se torna aí já, assim, um contender. Só dessa dupla de Com certeza. Maxey e Brown, cara, não estamos nem pensando no Embiid, que teve um último ano surpreendentemente bom quando esteve em quadra. Cara, o Embiid, bota ele pra jogar 35 jogos na temporada regular e vamos ver o que vai dar nos playoffs. E assim, acho que o Jaylen Brown e o Tyrese Maxey se complementam bem, porque o Jaylen Brown pode iniciar ataque, o Maxey pode iniciar ataque, o Maxey sabe jogar sem a bola. O VJ Edcombe, você já tem uma dupla excepcional ali de defensores de perímetro no Jaylen Brown e no VJ Edcombe, né? Porque o Tyrese Maxey, ele é um cara que se esforça defensivamente, mas ele tem as limitações porque ele não é muito grande, né? Mas, cara, um pivô mais confiável ali pra ser o reserva do Joel Embiid, eu acho que eu não... Se for o Drummond, já tá perfeito. Eu não acho que eles entrariam no top 3 de favoritos hoje. Que é o Knicks, os Spurs e o Thunder. Mas eu acho que o 76 seria provavelmente o meu número 4. Eu acho que faz muito sentido. Já saltou na frente do Celtics, por exemplo. Sim. Já tá bem acima do Celtics, só com essa troca. Cara, eu não sei o que o Brad Stevens tá pensando. Parece que o mercado era pior do que o esperado pelo Jaylen Brown. Mas é aquilo que a gente falou quando a gente começou a falar sobre esse assunto. Você não precisava fazer essa troca agora, dia 1º de julho. Segura. Pô, vai passando o tempo, aí de repente, de cabeça fria, início de setembro. Pô, Jaylen, vamos voltar aqui, cara. Pô, a gente te valoriza pra caramba. Vamos tentar conquistar mais um título. Tatum, pô, vamos lá e tal, não sei o quê. E aí você não troca o Jaylen Brown. O Jaylen Brown é um dos, 12 melhores jogadores da NBA? Por aí? E você trocou por nada. Pelo Paul George. De 36 anos, 8 anos mais velho que ele, cara. A gente costumava pensar no Celtics como uma das franquias mais inteligentes da NBA, mas eles caíram no conto do Paul George na última temporada. Do que ele fez nos playoffs. É o tipo de... Assim, apostar que o Paul George vai continuar no nível que ele teve nos playoffs é o tipo de decisão que um Sacramento Kings toma. Que, sei lá, um New Orleans Pelicans toma. O Orlando Magic, não sei. Mas assim, Brooklyn Nets toma, né? Não é o Boston Celtics. Que é um dos melhores front offices aí, sei lá, dos últimos 10 anos. A gente tem que repensar essa reputação deles. Desculpa, sim. Brad Stevens, a gente vai ter que ter uma conversa, a gente vai ter que repensar isso aí, porque... Eu tô botando aqui o elenco do Boston Celtics. Eu tô gag. Eu tô gag. Acho que é melhor a gente já falar, inclusive, né? Eles trouxeram o Mitchell Robinson e o Mike Conley, né? Foram as movimentações dos Celtics, né? E agora você tem um time com Derek White, Sam Hauser, Paul George, Jason Tatum, Neemias Queta, Mike Conley, Peyton Pritchard vindo do banco, o Hugo Gonzalez, eu acho que é um cara promissor, deve ter mais minutos, o Baylor Shireman também é um cara promissor e tal. Derek White fez uma temporada péssima, arremessou menos de 30% de 3. Cara, é bizarro como esse time piorou. Em 2 anos, esse elenco é muito pior. Eu sei que os Celtics eles tiveram que tomar algumas decisões difíceis ali pra reformular, e questão de folha salarial e tudo mais. Mas é um time que se deteriorou muito e muito rápido. Esse time hoje, se o Tatum voltar a ser o Tatum, que eu acho que ele deu sinais muito positivos que ele pode voltar a ser o Tatum, eu acho que é um time que pode brigar ali por mando de quadra nos playoffs, né? Mas é um time que eu acho que tá um degrau abaixo do 76ers e talvez 2 degraus abaixo do New York Knicks. Não, que eles estão abaixo do New York, esses 2 degraus do Knicks, é certeza. Só analisando esses outros movimentos que você falou, o Mike Conley. Reforço pra comissão técnica do Celtics em 2027, né? Tipo, última temporada dele, sei lá, ele não teve acho que 4 pontos de média, assim. Pô, legal, um veterano ali, etc.
Mas já deu, né, galera? Já podia ter se aposentado, hein? Deve estar com dívida. Mas Mitchell Robinson, assim, contrato dele, achei meio salgado para um jogador que, assim, basicamente nunca ficou saudável, né? Na última temporada, quantos jogos ele jogou? Acho que ele não chegou a jogar 50. Só pegar aqui, ele foi... Mitchell Robinson. Não, na última ele jogou 60, mas nas anteriores ele jogou 17 e 31. Sim. Então, Que a gente pensa muito no lance livre, né, dele, que é um grande problema, mas a saúde eu acho que é um problema até maior. Saúde, acho que é principal, assim. Ele, no ataque, ele é basicamente nulo. Nos playoffs, tem tudo para ser exposto ali, mandarem ele para a linha de lance livre. Ele, na última temporada, chutou 40% da linha de lance livre, 40,8%. Então, se você dá um contrato que é basicamente 16 milhões por ano, né, um negócio assim, eu acho muito salgado. Muito, muito salgado para ele. Reconheço que ele tem suas valências também, que ele é um bom protetor de ar, um bom reboteiro, mas com essa troca também do Paul George, agora esse movimento ficou, sei lá, tudo do Celtics parece uma merda. Assim, eu já achava esse movimento um dos melhores, mas agora também, tipo, porra. Cara, eu não entendo como que o Boston Celtics vai fazer essa aposta no Paul George. Porque, assim, se o Paul George fosse um contrato expirante, tipo, vamos abrir espaço na folha salarial e aí, a partir da próxima off-season, a gente vai poder trazer mercado de free agents e tudo mais, né? Mas são mais 2 anos, a não ser... Porque a questão é a seguinte, Jaylen Brown, deixa eu ver o contrato de Jaylen Brown. Jaylen Brown tem mais 2 anos de contrato depois disso. Então, você não tava pressionado, assim, pelo Jaylen Brown de, eu vou sair aqui sem nada, né? Então, você corta 1 ano desse salário máximo, né? Porque o Paul George tem um contrato de 1 ano a menos do que o Jaylen Brown. Não faz sentido fazer isso por 2 escolhas de primeira rodada aí. Beleza, o mercado... De novo, eu vou acabar sendo um pouco repetitivo. Se o mercado tá ruim, não tem pressa pra fazer essa troca. Porque quanto mais tempo passa, mais tempo pro Jaylen Brown esfriar a cabeça e a possibilidade dele voltar pro time. Então, eu achei um desastre. Achei um desastre completo. Eu tô vendo aqui meu WhatsApp que tem muita mensagem de amigos meus que torcem pro Celtics desesperados. É um daqueles... de novo, o Luka Doncic no Lakers é um 10. Esse aqui é um 8,5, eu diria. Sim. Não, e só para completar, né? Assim, pensando nas escolhas, no valor das escolhas de primeira rodada, 2028 já tá aí, né? É daqui 2 anos. Eu duvido muito que essa escolha vai ter algum valor. Sim. Considerando que Maxey, Edgecombe são extremamente jovens, que o Jaylen Brown vai ter, sei lá, 31 anos só, muito difícil que essa escolha tenha algum valor. Só talvez a de 2031. Mas mesmo assim, isso é daqui, tipo, 5 anos, cara. E o Celtics é um time que tem que brigar por coisa agora. Que tem que aproveitar o auge do Tatum agora. Então, não faz sentido algum mesmo. É horrível. Um superchat aqui do Zedie. Valeu pelos R$5. Vocês acham que o Celtics agora está atrás do Heat, Raptors e Pacers ou na frente ainda? Raptors é bem interessante. Claro que também envolve uma aposta na saúde do Kawhi. O Pacers é uma aposta na saúde do Tyrese Haliburton. O Tatum tem a questão de saúde também. Eu diria que esses times todos estão no mesmo patamar. Eu diria que a gente tem Knicks, 76ers e depois um grupo com esses times. O Miami Heat com o Giannis agora, Toronto Raptors com o Kawhi, Indiana Pacers, retorno aí do Tyrese Haliburton, e o Boston Celtics. E provavelmente o Detroit Pistons, né? Dependendo das próximas movimentações, o Cleveland Cavaliers, dependendo das próximas movimentações. O leste do nada ficou profundo pra cacete também, né? Tem isso. Eu concordo com você. Eu acho que o Celtics, no papel, está no mesmo patamar dessas equipes, sabe? 2 delas dependem da saúde dos seus principais jogadores. O Kawhi, ele vem de uma temporada em que ele esteve saudável e que ele teve alguns dos melhores números da sua carreira, então acho que a gente pode ficar otimista. E se isso se repetir, ou pelo menos chegar perto ali, ele jogando 60 jogos, eu já considero o Raptors melhor no papel do que o Boston Celtics. O Pacers, a gente tem que pensar que 2 anos atrás a equipe foi finalista aí da NBA,
mas o principal jogador também sofreu uma lesão grave. Depende do nível que ele voltar, mas também é uma equipe que fez movimentos interessantes, acho que a gente vai falar aí. Mas, pô, tem um quinteto titular bem interessante, trouxe o Zubat, que vai ser aí titular e vai ser importante. Então também acho que está no mesmo patamar. O Heat, eu até ainda considero um pouquinho abaixo do que o Celtics, apesar de ter o Giannis e tal, porque eu ainda acho o elenco do Heat muito esquisito. E ainda eu sei que ainda tem coisa para rolar, que eles ainda têm contratação para fazer, mas hoje eu acho que o Heat está um degrau abaixo ainda. Pessoal que tá na live, se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário. Você que tá assistindo depois também, não deixa de se inscrever. Você que tá escutando depois, não deixa de seguir no Spotify, deixar 5 estrelas, segue, seja qual for o aplicativo de podcast. O programa continua.